Olá pessoal, professor Wilson de volta então com a nossa aula de concordância verbal, a segunda aula do sujeito simples. Alguns detalhes importantes sobre os quais vamos falar aqui, então fiquem atentos, fiquem ligados, é facinho, não vai ter dificuldade não, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre os nomes no plural. Os nomes sobre os quais vamos falar faz referência a lugares e faz referência a obras. Como é que se faz a concordância? Bom, observem aqui que eu marquei em vermelhinho a presença do... Não entendi? Isso, muito bem, o artigo. E é exatamente este carinha que vai determinar a concordância. Os Estados Unidos invadiram o Iraque. Estados Unidos invadiu. O que determinou o plural foi a presença do artigo. O nome Estados Unidos está no plural, mas é o artigo que vai determinar aqui o plural. Então, invadiram, olha ali, coisa mais amor. E aqui, sem o artigo, então, invadiu. Certo? Então, facinho. A mesma coisa vai acontecer aqui. As Alagoas possuem ou possuem belas praias. Alagoas, o nome é Alagoas, sem o artigo, mas pode aparecer com. E é este artigo que vai determinar aqui, então, a concordância com o plural. As Alagoas possuem belas praias. Alagoas possui belas praias. Não tem como errar. Certo? É sempre assim, tranquilo. Já em relação ao nome de obra aqui, os sertões, eu não vou fazer referência a tirar ou colocar artigo, porque neste caso o artigo faz parte do nome da obra, então eu não posso retirá-lo, é óbvio. A concordância vai se dar com a ideia, os sertões fazem parte do nosso acervo cultural. Então, eu posso considerar a obra, os sertões, faz parte, ou os sertões, considerando o nome, o termo no plural, fazem parte do nosso acervo cultural, certo? Então, só tomem cuidado, aqui é o nome da obra, eu não vou considerar o fato de tirar ou colocar um artigo, o que acontece ali, então fiquem atentos. E de resto, tranquilinho, facinho, né? Muito bem, queridos. Com pronomes interrogativos ou indefinidos, qual de nós, quais de nós, muitos de nós, alguns de vós, não importa se é nós ou vós aqui, a concordância vai se dar da mesma forma, fique ligado, tá? Vejam a primeira frasezinha, qual de nós, pontinhos da lei, conhece, qual de nós, conhecem ou conhecemos? E aí o cara fica pensando, e agora, conhecemos? Eu acho que ficaria bom. Cuidado, vejam, o sujeito é qual de nós, quando se pronuncia qual, eu estou fazendo referência a uma única pessoa, exatamente, então jamais nós poderíamos colocar aqui plural, em hipótese alguma. Então, qual de nós conhece a lei? Cuidado. Eu não estou falando de tempo verbal, tá? Estamos falando de concordância, um singular, plural, com as pessoas. O tempo é um detalhe. Qual de nós conhecerá, conheceu, conhece, não faz diferença para nós o tempo verbal, certo? Cuidado, não te deixa atrapalhar aí avaliando o tempo verbal, porque não importa para nós, certinho? Agora vejam aqui. Quais de nós? O sujeito é toda a expressão aqui também, mas como é qual, é um só, não há outra possibilidade. Aqui, quais de nós conhecem ou conhecemos? Bom, conhece seria impossível, por quê? Porque quais e nós está no plural, ambas as palavras aqui estão no plural, seria impossível, tá? Então, duas possibilidades, eu posso dizer... Quais de nós conhecem a lei?
quando eu, falante, faço parte do grupo do nós, porém me excluo, eu não conheço. Então, quais de nós conhecem? Então eu estou proferindo isso, fazendo esta pergunta, e estou aqui já me excluindo. Eu não conheço a lei, eu me excluí. Mas eu também posso dizer quais de nós conhecemos. Conhecemos. Então aqui no momento em que eu digo quais de nós conhecemos a lei, eu e outros, aqui eu me incluí. Como falante, como primeira pessoa, aqui do plural, eu me incluo, eu conheço e quais outras pessoas conhecem também. Então, ambas as formas estão de acordo com a norma culta. Tia Norminha aceita as duas, certinho? O que depende aqui é do significado, tá? Depende do significado. Eu escolho de acordo com o significado. Normalmente não se aborda essa questão semântica. Tá? O fato é que as duas, né, são possíveis aqui, certinho? Poucos dentre nós, olha aqui, a mesma coisa, poucos dentre nós, ali com pronome definido, conhecem ou conhecemos. Alguns de nós, aqui alguns de nós vieram, eu me excluo. Agora eu e outros me incluo. Alguns de nós viemos de longe. Facinho, né? Tranquilinho. Algum de nós, cuidado. Plural, singular. Olha o que aconteceu aqui. Algum, estou me referindo a uma pessoa só. Algum de nós veio de longe. Show de bola, né? Muito simples. Bom, queridos, porcentagens e frações. Cuidado aqui que essa parte é um pouquinho chata. Inclusive, chata o que eu quero dizer é que há uma certa discordância entre um autor e outro, né? Então a gente vai pegar uma gramática, por exemplo, vai pegar o Sacconi, ele diz, ele faz uma referência à questão da concordância aqui, diferente do que faz o Segala e o Pasquale, e há uma série de divergências que é um pouco complicado, né? Então vamos ver aquilo o que é mais comum, o que fica em relação ao que eles pensam que é mais incomum. Vamos ver. 1% aqui, 1% desistiu de votar. 1%, 2% desistiram de votar, se absteve de votar, se abstiveram de votar. Então, não há outra possibilidade de concordância a não ser com o numeral. Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Então, 1%, se absteve. 2% se abstiveram de votar. Tá? E não há dúvida em relação a isso aqui. O fato é que nós temos na frase de baixo o percentual, está ali, 1%, e um determinante para este numeral. E aí nós vamos ter a porcentagem mais um substantivo. O que a norma culta em geral diz, né? É a relação que eu comentei com relação a a maioria dos gramáticos pelo menos diz, tá? Apenas 1% dos filmes requisitados, considerando aqui o numeral, chegou, ou apenas 1% dos filmes requisitados chegaram, concordando com o numeral ou concordando com o substantivo, tá? O numeral singular, o substantivo está no plural, exatamente para a gente poder observar essa possibilidade. Agora eu inverti, coloquei o numeral no plural, o substantivo no singular. Então, olha aqui, e observa aqui, 90% da imprensa apoiam, olha lá, concordando com o numeral ou com o substantivo, 90% da imprensa apoia, certo? Exatamente o que aconteceu em cima, tá?
Não havendo determinante, a concordância somente com o numeral. Caso haja o determinante, a concordância se dá com um ou com o outro. Certinho? Aqui tem alguns detalhes com relação à concordância nominal. Aqui, nesses exemplos não, mas quando falarmos de concordância nominal, nós voltaremos a falar sobre essa questão e aí faremos então referência à questão, né, da concordância nominal, como é que fica em relação à porcentagem. Certo, queridos? Muito bem. Agora, observem, neste caso, eu tenho um numeral, tá? No plural aqui o substantivo no singular, porém, vejam a presença do artigo. Aqui, o que vai determinar a concordância é exatamente esse elemento. Os 37% da produção serão. E aí não há outra possibilidade. A concordância será somente com o numeral. Serão exportados. Aqui não há possibilidade porque a presença do artigo especificou o numeral e é com ele que há concordância. Facinho, né? Fiquem atentos, tá? Bom, agora com relação às frações. Observem, apenas 1/3 das fábricas, produz, posso considerar aqui, a concordância com o numeral da fração, tá? Apenas 1% das fábricas produz esse produto, ou apenas 1% das fábricas produzem esse produto, já que nós temos no numeral aqui o número 1, abre-se então a possibilidade para as duas concordâncias, com o numeral ou com o substantivo, tá? Agora, quando não há o numeral 1 ali, a concordância vai se dar necessariamente somente com o numeral. 3/4 da população, aderiram à campanha de vacinação. Não aceita, neste caso, a concordância com o substantivo. Aqui houve essa possibilidade porque o numeral é aqui, o numerador, perdão, o numerador é o numeral 1, tá? Então, o numerador é 1, então concorda com ele ou concorda com o substantivo, caso haja um substantivo, aqui um determinante. Se o numerador não for o 1, o numerador é acima de 1, a concordância se dá necessariamente com ele, independente do substantivo. Certo, queridos? Facinho, facinho, né? Na próxima aula, então, falaremos ainda do sujeito simples, a parte 3. Um abraço, até a próxima.